E aí, estou gravando mais um podcast para vocês. E hoje eu quero conversar com vocês. Hoje a gente volta a conversar sobre coisas do mercado de trabalho, né? Sem generalizar, é claro, existem situações, existem diferenças, existem pessoas ruins, existem boas pessoas. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre o chefe pilantra. Sim, muito provavelmente alguns de vocês que vão assistir, que vão ouvir, na verdade, vão se identificar, já passaram por situação parecida, ou muito provavelmente, se não passou por situação parecida, alguns de vocês já conheceram alguém que passou por situação parecida, tá? E fazer outra observação aqui, como vocês podem perceber, existe uma aleatoriedade aí no meu canal, né? Mas o canal se chama Vamos Falar sobre o Cotidiano, né? Para abordar sobre coisas do cotidiano, realistas, vividas no dia a dia, né? E abordar isso da maneira mais propícia possível, ok? Logicamente dentro das minhas limitações. Então vamos lá, vamos prosseguir para o podcast, ok? Para o assunto. Cara, vamos falar sobre o chefe pilantra aqui. E eu quero especificamente comentar com vocês, expressar como funciona a mente de um chefe pilantra, tá? Bom, o chefe pilantra, ele é aquele tipo de cara que ele castiga quem trabalha bem. Sim. O chefe pilantra, quando ele vê que tem um cara ali que trabalha bem, que se dedica, que entrega resultado, ao invés dele reconhecer e oferecer uma oportunidade melhor, de oferecer um aumento salarial, né? Nem que seja de migalhas, mas pelo menos mostra que há um certo reconhecimento. Ao invés de demonstrar, né, fazer algo que demonstre reconhecimento, não. O chefe pilantra, quando ele vê que o cara está entregando resultado, que o cara é esforçado, ou a mulher está entregando resultado, é uma pessoa esforçada, o que acontece? O cara arruma muito mais trabalho, o cara sobe muito mais a demanda, ao invés do cara ser mais compreensivo, porque quem entrega mais resultado tem que, tudo bem, ser cobrado, se tiver também ganhando recompensa de alguma forma em troca, ou se a empresa, o lugar tiver um plano de carreira, né? Não tô falando aqui para ninguém trabalhar mal, é obrigação entregar resultado e aquilo que é combinado, né? Agora, quando você entregar mais, tem que ser em um lugar que vai te valorizar, senão pula fora, tá tudo bem. Mas prosseguindo, o chefe pilantra, ele vai sempre exigindo mais e mais e mais e mais do bom funcionário e vai castigando o bom funcionário. E, no final, quando o bom funcionário observa, ele percebe que quem entrega muito menos resultado do que ele, é muito menos cobrado do que ele, não sofre tanto quanto ele e tem muitas vezes aumento, mais reconhecimento, promoção e por aí vai. E isso contrasta com a próxima coisa que é a característica de um chefe pilantra. Quando o chefe safado, né, um malandro mesmo, ele vê que o funcionário é dedicado, que estuda, que busca conhecimento, né, que busca evolução, que está sempre ali procurando agregar, quando o chefe vê isso, esse tipo de chefe, né, ruim, ele se sente ofendido, cara. Porque tem pessoas, isso é muito recorrente no mercado de trabalho, mais do que vocês pensam que são, mais do que vocês pensam que é o seguinte: existem chefes que não gostam de ver o funcionário se destacando.
principalmente se o funcionário se destaca mais do que esse chefe se destacava se alguma vez ele exerceu aquela profissão, né? Vamos supor, o chefe, antes de ser gerente de venda, era vendedor e vendia 30 mil e ele era o destaque. E aí chega um dia, aparece lá um novato, um cara lá, e esse cara vende 60 mil, vende o dobro. O cara, se o chefe é pilantra, safado, ele vai se sentir ofendido com isso e vai fazer de tudo para derrubar o cara, né? Seja exigir mais, seja cobrar mais resultado, tá? E infelizmente, muitas empresas, boa parte das empresas, elas ainda dão ouvido para esse tipo de chefe, tá? E aí é aquilo, vai perdendo os melhores funcionários, vai ficando o chefe ruim, de repente aquela planta ali da empresa, né? Se a empresa tiver várias plantas, entra em uma crise e fica lutando para resolver e não consegue resolver, porque no final não é só técnica, não é só conhecimento, hard skill, não. Se você valoriza as pessoas erradas, o ambiente de trabalho ele tende a colapsar, a cultura da empresa não vai ser implementada de maneira eficiente, porque ninguém vai respeitar a cultura da empresa, porque no dia a dia ali o chefe é um danado, né? Então esse daí é uma outra característica, cara, que infelizmente acontece, né? Como eu disse, não vamos generalizar, mas acontece. E aí eu tô trazendo aqui para vocês um fato, uma realidade, né? Outra coisa, tá? Que é bastante importante aqui. O chefe pilantra, né? Ele vai sempre tentar queimar a imagem do bom funcionário. E pode acontecer dele sentir raiva do bom funcionário por medo de perder o lugar, tá? Principalmente se o bom funcionário é um funcionário que busca evolução, é um funcionário que se esforça dentro do trabalho e fora do trabalho, tá? E outra coisa, cara, isso daqui é uma característica bem legal do chefe pilantra. Cara, o chefe safado, né? O danado, para não falar outra coisa, a cabeça dele funciona assim, ó. Ele funciona assim, né? Na verdade, ele tem essas características, ó. Ele tem um peixe dele ali no trabalho. O peixe dele é o favoritinho, que geralmente não é o melhor funcionário, não é o que dá mais resultado. É a peixadinha, é o que a gente fala, que a gente tem como gíria aí no Brasil, né? Peixada. Peixada é quando, para quem não sabe, às vezes vocês são de outro estado, no estado de vocês não tem essa expressão, mas peixada é quando o cara, ele tem um preferido, né, no trabalho, e ele faz de tudo para favorecer esse preferido. E aí, prosseguindo, aí o chefe, né, o danadinho, tem lá os preferidos dele ali, ele tem um grupinho de preferido dele. E, cara, ele tá sempre menosprezando quem se esforça, quem trabalha, mas não é o preferido, e tá sempre justificando o preferido. Quer um exemplo? Eu dou um exemplo para vocês. E aqui é que é a cereja do bolo do podcast. Muito provavelmente você que tá me ouvindo viveu isso. Vamos lá. Quando o preferido começa a estudar, e aí a faculdade é aquela azulzinha, né? Ou aquela laranjinha, que são faculdades aí bem criticadas. Apesar que eu não entendo por quê, porque eu fiz faculdade na azulzinha também, e eu sou freelancer também, fora da CLT, e eu faço muito trabalho para as pessoas que são de faculdades que são consideradas renomadas, mas não conseguem executar e terceirizam esse trabalho para mim, né? Mas enfim, vamos prosseguir. A gente aí tá ali, você ali, fazendo a faculdade azulzinha ou a laranjinha, né? E aí o seu chefe, esse líder danado, né? Quando o cara é um mau caráter,
você entrega ali o seu certificado, sua declaração, né, de matrícula e fala, olha, se tiver uma oportunidade, eu estou me esforçando, estou estudando, estou me capacitando. Aí ele vai virar e vai falar, né? Às vezes não diretamente com você, mas ele vai falar com os outros. Fulano de tal tá fazendo aquela faculdade, tá fazendo a faculdade, mas é azulzinha, não vale a pena dar oportunidade. Agora, se for o peixinho dele, o carinha que ele tem simpatia, que é amiguinho dele, que não dá resultado, se for um cara que dá resultado, tudo bem, cara. Entendeu? Aí beleza, aí vai pra uma questão de afinidade. Mas aí vamos supor que aí vamos lá, né, que é recorrente, né? O cara não dá resultado e tal, aí tá ali, é o amiguinho. Aí o amiguinho tá fazendo a faculdade ali azulzinha ou laranjinha. Aí entrega o currículo, entrega o certificado e tal. Aí o que o líder danadinho vai fazer, o mau caráter, ele vai chegar lá e vai falar, olha, a gente deveria dar uma promoção para esse cara ou para essa mulher. Por quê? Porque, olha só, tá fazendo, é azulzinha, mas mostra esforço, né? Cara, o líder, o chefe, seja supervisor, seja team leader, seja, não sei, cara, a denominação aí. Seja a denominação que for, a hierarquia que for, o cara malandro, né, ele tá sempre justificando os seus malandrinhos, né, as pessoas que ele tem preferência, entendeu? Que ele tem como peixinho. Então, camarada, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar e vai falar, não é, porque né, aí o preferidinho dele, tudo bem, ser a faculdade azulzinha ou a laranjinha. Por quê? Porque ela, né, ele tá mostrando esforço. Agora você não, aí já é um problema. Aí você chega, vamos supor lá, com a faculdade renomada, né? Todo mundo fala bem. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, mas é que fulano não tem experiência e vai inventar alguma desculpa. Agora o outro pode continuar com a azulzinha e não entregando o resultado, né? Que é o mais importante, saber entregar resultado. Ele não consegue e ainda é azulzinha. Ele vai justificar, não, mas o outro não tem experiência, esse aqui já executou, né? E vai justificar, cara, e com inverdades. Vai ver, o cara não tem experiência nada, mas ele tá sempre buscando justificar os pilantras serventes, né, que ele tem ali debaixo das asas dele. É assim que funciona, entendeu? Aí se você falar outro idioma, aí ele vai falar, não, mas fulano de tal falou outro idioma, mas ciclano, aí ciclano é o preferido dele, mas ciclano é só aprender, né? É desse jeito, cara, entendeu? O safado vai sempre justificar aquele que ele tem como preferido, mesmo que não dê resultado. Aí é igual eu falei, aí se o cara dá resultado, beleza, tudo bem, ok. Agora, muitas vezes, o cara não dá resultado, ele só é o preferido, ele nem trabalha mais, nem se dedica mais, não gera nada em grandes coisas, em grandes proporções, entendeu? E aí, para vocês verem, pode observar, essa é a cabeça do chefe pilantra, entendeu? Cara, eu cito um exemplo aqui para vocês. Onde eu trabalhei, né, já aconteceu de eu ver gente ser promovida com um curso técnico, receber aumento, receber uma posição de liderança e fez um curso técnico e recebeu, né, a oportunidade porque tinha feito um curso técnico, merecia. E um colega meu de trabalho, ele começou a fazer um curso técnico de administração, que ensina sobre liderança, ensina sobre logística, ensina sobre diversas áreas ali da empresa, cara. E era muito prático e muito bom o curso, tá? Porque fui eu que recomendei, um curso muito bom mesmo. E
Cara, esse colega meu começou a fazer e tal. E quando ele foi conversar com o líder da área, o líder da área jogou um balde de água fria nele, sabe? Não, porque talvez seria melhor você fazer o outro e tal. Sendo que no final ia ser melhor ele fazer o de administração porque ia ter mais versatilidade, entendeu? E o outro não ia ser tão interessante. E só que eu entendi qual que era daquele líder. Ele queria desmotivar o meu colega lá na época do trabalho para poder, né, não ter concorrência para os preferidos dele, tá? E eu dou outro exemplo aqui também. Teve uma vez que um supervisor de área, lá onde que eu trabalhei, isso no passado, tá? No lugar onde eu trabalhava, não trabalho mais. Ele me perguntou o que eu estava estudando. E eu pensei que ele ia, tipo, me dar um apoio, né? Que ele ia me ajudar ali, porque eu realmente me dedicava muito, cara, muito mesmo. Assim, vocês não têm noção, entendeu? E eu pensei, nossa, que bom, né, cara? Eu vou ter reconhecimento, porque eu já tinha conversado com ele sobre aumento e etc, né? E ele já tinha dado um aumento para um cara que era por amizade, que inclusive o próprio cara chegou para mim e falou, o cara era bom, né? Mas não era melhor do que eu, né? Nem em resultado e também ainda tinha menos tempo. Aí já vai as duas coisas. E inclusive o próprio cara chegou pra mim e falou, velho, você merecia ter ganhado mais do que eu, né, pra vocês verem. Mas eu falei, não, cara, você merece também e tal, beleza. Na época eu não contestei, deveria ter contestado, não pelo cara ter ganhado aumento, mas por eu merecer e não ter ganho, né. Mas enfim, aí e eu tô contando isso pra contrastar o caráter, entendeu, pra vocês entenderem. Aí eu me lembro que aconteceu isso, e aí depois esse cara chega me perguntando, né? E ele tinha um outro cara lá também que era o queridinho dele, é o cara 2, né? Aí eu falei do cara 1, ganhou aumento, agora eu tô falando do cara 2, que tinha ganhado aumento também, antes do cara 1. Mas enfim, aí ele chega pra mim, né? Esse supervisor de área, não, tal, você tá estudando onde? Tá estudando o quê? E aí, cara, depois eu descobri que ele chegou no cara 2, que era o queridinho dele, e disse que o cara 2 tinha que estudar, tinha que fazer aquele curso, porque para ele ter a oportunidade, ou seja, não eu, para ele ter a oportunidade, que aí ele ia ganhar uma oportunidade. E aí falou o curso que eu tava fazendo, né, e falou assim que seria bom se esse cara 2 fizesse também, que ele dava oportunidade pra ele, né? E o cara 2 chegou pra mim e me perguntou no mesmo dia, e aí, cara, onde você tá fazendo aquela faculdade lá, aquele curso lá, entendeu? E é complicado, cara, né? E eu não tava fazendo só um, né? Eu tava fazendo vários cursos, tava fazendo mais de uma faculdade, entendeu? E só que eu não tinha reconhecimento por isso, porque o líder pilantra, ele nunca, cara, vai ver o seu esforço. Ou ele vai ver, mas ele vai querer te ferrar, entendeu? E é assim que funciona a cabeça deles. E eu citei exemplos de mim aqui, como eu cito na maioria dos meus podcasts, né? Mas eu falo sobre essas coisas não só por experiências que eu vivi. Eu citei um colega que eu tinha, né? E eu falo por diversas experiências que eu vi e ouvi, tá? E é sempre com essas características, é sempre carregado dessas características, o chefe safado. E aqui vai um conselho, cara. Você percebeu que é assim? Você percebeu que o cara é desse jeito? Não fica dando soco em ponta de faca, não. Se a instituição mantém cara desse por todas as áreas da empresa, é normal às vezes, ter um aqui, outro lá, em outra área, né? Porque às vezes o cara disfarça bem. Mas se você observa, olha para todas as áreas, é o caso do lugar onde eu trabalhei, né?
Se você olha para todas as áreas e todas as áreas ali os responsáveis são malandros, são mau caráter, entendeu? São pilantras, é melhor você sair, cara. Sua dedicação, seu esforço, sua entrega, sua busca por conhecimento, ela não vai ser reconhecida, as pessoas vão te criticar, você vai enfrentar problemas e no final o aumento que você vai ganhar é o aumento de problemas psicológicos, é um tratamento, né, a necessidade de um acompanhamento com psicólogo, é ganho de peso ou perda de peso, né, e diversos problemas, cara. Esse vai ser o resultado. Então, fuja disso, tá? Aqui é uma pessoa que passou por isso, que conhece outras pessoas que passaram por isso e viu e ouviu, né, diversas experiências e o padrão é sempre o mesmo, ok? Então é isso. Eu espero que isso aqui seja útil para vocês. A intenção é de ser informativo, não é criticar empresário, não é criticar empresa, tá? É para ser útil para vocês desenvolverem um pensamento crítico, uma análise crítica e entender se o ambiente que você está é correto ou não é correto, ok? Lembrando que as empresas, né, o trabalho ele tem a sua importância dentro da sociedade, o empresário, e nada que eu faço aqui é com o intuito de gerar conflito ou confusão, dividir as pessoas ou defender nenhuma bandeira, tá bom? É simplesmente debater, ok? E é isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até o próximo podcast.